Oi, tudo bem, pessoal? Hoje iremos conversar sobre a reencarnação de Zaqueu como Bezerra de Menezes. Esta informação, esta hipótese nos é trazida pelo autor Jorge Damas no livro 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes. Neste livro, o autor faz uma pesquisa bibliográfica muito intensa nas obras de Chico Xavier e Ivone Pereira. E esta grande médium brasileira, Ivone Pereira, há também informações de que ela, no seu círculo mais íntimo, dizia que Zaqueu e Bezerra de Menezes eram o mesmo espírito. Para quem quiser essas referências, tem meu e-mail aí na descrição, eu posso fornecer para quem quiser pesquisar isso mais a fundo. Mas enfim, se essa hipótese for realmente verdadeira, podemos entender melhor quem foi Zaqueu. No Evangelho de Lucas, temos o relato no qual Jesus passa por Jerusalém e Zaqueu, um coletor de impostos, sobe a uma árvore para poder vê-lo melhor. Zaqueu tinha baixa estatura e quando Jesus passa, conversa com Zaqueu, dizendo que iria visitá-lo na sua residência naquela noite. A população fica em choque. Como assim? Jesus vai na casa deste homem? Ninguém gostava dos coletores de impostos. Mas Jesus explica, posteriormente, ao visitá-lo, que ele estava perdido. E Zaqueu sabia disso. Tanto é que aquela visita de Jesus é um marco na vida de Zaqueu, um marco na trajetória evolutiva deste espírito, que dali em diante muda completamente a sua vida, doa boa parte de seus bens, se torna um cristão, dando um novo impulso em seu crescimento. Após várias encarnações, ele nasce em 1831, no interior do Ceará, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Adolfo, aos 20 anos, apresenta o desejo de se tornar médico. A família precisou angariar recursos para comprar a passagem ao Rio de Janeiro, capital do Império, onde Adolfo chega totalmente sozinho aos 20 anos. E durante 5 anos tem muitas dificuldades. Precisava estudar em bibliotecas públicas, dar aulas particulares. Há até uma passagem na qual ele estava muito desesperado, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel naquela semana. E naquela noite, um estudante bate em sua porta, pedindo aulas de matemática. E Adolfo, muito honesto, disse que não era sua especialidade, mesmo precisando. E esse estudante insiste, e mais do que isso, paga adiantado. Adolfo, então, vara 2 noites estudando matemática, para atender o rapaz que nunca mais apareceu. Aos 25 anos, Adolfo então se forma e logo abre seu consultório, que a princípio vivia às moscas, mas desde o início ele atendia todas as pessoas que lhe procuravam em sua residência, a hora que fosse, começando a ser conhecido como Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, mesmo antes de se tornar espírita. Dr. Bezerra tinha uma visão missionária da medicina. Ele dizia que o médico jamais poderia se negar a atender uma pessoa, e aqueles que assim o fizessem não eram médicos, mas negociantes da medicina. Ele se casa aos 29 anos, sua primeira esposa falece 2 anos depois, deixando-o com 2 filhos pequenos. 1 ano depois ele se casa novamente com Dona Cândida, com quem teve mais 7 filhos. A população que ele atendia começa a pedir para Bezerra de Menezes que os representasse na Câmara Municipal. Ele a princípio hesitou, mas com o apoio de sua esposa se candidata, e temos mais esse aspecto da vida tão produtiva do Dr. Bezerra, que exerceu alguns mandatos políticos, dando um exemplo de como é possível sim para homens e mulheres bem intencionados se envolverem com
política e darem a sua contribuição para a vida da população, principalmente a mais necessitada. Dr. Bezerra começa a estudar, trabalhar incessantemente. Por volta de 1865, os primeiros centros espíritas começam a surgir no Brasil, e quando ele tinha 34 anos, um exemplar de O Livro dos Espíritos cai em suas mãos. Ele lê com ardor. Tinha a sensação de que já conhecia aquela doutrina. E passa a estudar os livros de Kardec. Ele também escrevia muitos livros, escreveu um livro sobre a loucura sobre um novo prisma, no qual pela primeira vez aborda a hipótese de influências espirituais agravando casos de transtornos mentais. Escreveu um livro também sobre a escravidão no Brasil, formas de abolir a escravidão com menos danos à nação, 19 anos antes da abolição da escravatura, ou seja, ele era realmente um espírito à frente de seu tempo, um abolicionista. Traduziu livros de Kardec, ele escrevia artigos para jornais, inclusive para o maior jornal em circulação do Brasil, o jornal O País, no qual o Dr. Bezerra escrevia artigos sobre espiritismo que foram um impulso muito grande, uma divulgação muito grande para a doutrina espírita no Brasil. E tal era seu brilhantismo que até o redator-chefe do jornal, que era Quintino Bocaiúva, se tornou espírita. O Dr. Bezerra era, antes de tudo, um homem muito bom. Ele nem queria cobrar as consultas dele no consultório. A esposa que teve que falar com o dono da farmácia, que tinha uma farmácia embaixo do consultório do Dr. Bezerra. Então a esposa, desesperada, conseguiu que o Dr. Bezerra cobrasse um valor simbólico de quem pudesse pagar, mas o dinheiro era dado para esse dono da farmácia e ia direto para a esposa do Dr. Bezerra. Ele nem tinha contato com esse dinheiro. Ele era muito generoso, tinha um coração gigante. Uma vez uma mulher que ele estava atendendo disse que não tinha dinheiro para comprar os remédios. Então ele lhe dá, sem hesitar, a única coisa de valor que ele tinha, que era o seu anel de formatura. Numa outra ocasião, ao ser abordado por um pai de família que não tinha dinheiro para comprar leite para seus filhos, o Dr. Bezerra lhe dá tudo o que tem nos bolsos, ficando ele próprio sem dinheiro para pagar o bonde e voltar para casa, tendo que recorrer à ajuda de desconhecidos. Aos 55 anos, ele declara-se espírita publicamente numa palestra para mais de 2.000 pessoas, presentes muitos membros da alta sociedade, autoridades, enfim, pessoas importantes, e foi um escândalo. Como assim espírita? Naquela época, então, o Dr. Bezerra foi muito corajoso em fazer isso. Ele é logo convidado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB, mas diz ainda que precisa estudar mais os livros de Kardec, demonstrando também sua grande humildade. Ele funda uma casa espírita que se chamou O Centro, e ali ele trabalhava, e uma das cenas do filme, Bezerra de Menezes, acho que uma das melhores cenas mostra ele nesse centro, uma sessão aberta, e aí um homem, um materialista, ateu, desafia o Dr. Bezerra para um debate, dizendo que havia elencado uma lista de médiuns fraudulentos. O Dr. Bezerra, muito inspirado, daria uma resposta enorme, mas resumindo, ele diz que aceita o desafio, mas apenas se ele levasse ao debate uma pessoa que o materialismo tenha consolado e erguido moralmente no mundo. Ele diz, meu amigo, se vocês puderem trazer um só desses desventurados do mundo a quem o materialismo tenha dado socorro moral, nós espíritas aceitaremos o debate. E é claro que o homem fica quieto e vai embora. Em 1889, Dr. Bezerra é eleito, nomeado presidente da FEB. O cenário no espiritismo era caótico. O espiritismo corria o risco de se dividir em várias correntes. Haviam aqueles que se afinavam, tinham mais afinidade pelo lado religioso, outros pelo aspecto mais científico da doutrina. Então era preciso uma união, uma identidade única do espiritismo no Brasil. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier,
temos uma passagem que o guia espiritual do Brasil, Ismael, dá essa diretriz a Bezerra antes dele encarnar, que ele tinha essa missão de reunir os elementos dispersos do núcleo de atividades espirituais que eles queriam construir. O Brasil tinha uma missão espiritual, tem uma missão espiritual, um celeiro espiritual do mundo, um dos celeiros no terceiro milênio. Então o Dr. Bezerra assume a FEB com essa grande preocupação de unir os espíritas. O espiritismo sofria muitos ataques da imprensa, da igreja, e o Dr. Bezerra sempre dizendo para responder esse ódio com amor. E foi muito tocante ao pesquisar o tema, quando eu descobri, eu não sabia disso, que o Dr. Bezerra ele recebeu uma mensagem do próprio Kardec, por meio de um médium que tinha muita credibilidade na época, e a mensagem intitulada Instruções de Allan Kardec aos Espíritas do Brasil, ou seja, o próprio Kardec, 20 anos após o seu desencarne, trouxe mensagens aos espíritas brasileiros. E sugeriu a Dr. Bezerra que instituísse nas casas espíritas o estudo das obras básicas, cursos de educação da mediunidade, assistência aos necessitados, coisas que a gente faz até hoje nas casas espíritas. Vejam que bonito, por sugestão do próprio Kardec, nesta mensagem. Neste ano, 1889, o cenário político no Brasil fervilhava, foi proclamada a República, os membros deste regime temiam conspirações para derrubá-lo, então as reuniões foram proibidas por um tempo, mudou-se toda a legislação e, pasmem, o novo Código Penal proibia expressamente o espiritismo, estipulando pena de 1 a 6 meses de prisão. Consegue imaginar isso? Muitos espíritas foram presos, a revista O Reformador parou de circular. A situação era realmente preocupante. Somente em 1894 as coisas começaram a se acalmar. O Dr. Bezerra volta à presidência da FEB, tinha pedido um afastamento. Ele, na verdade, hesitou em retornar, mas por meio de uma nova mensagem mediúnica pelo mesmo médium, desta vez o espírito de Santo Agostinho encoraja o Dr. Bezerra, dizendo que iriam auxiliá-lo. Ele retorna então à presidência da FEB e ali permanece até o seu desencarne, em 1900. Neste ano, o Dr. Bezerra teve um AVC hemorrágico muito sério que o deixou acamado por 3 meses, antes de desencarnar, suavemente. Nesses 3 meses ele foi visitado por pessoas de todas as classes sociais, mas principalmente os pobres, tantas pessoas que ele atendia, às vezes no meio da noite. E muitos deixavam doações embaixo de seu travesseiro, percebendo as dificuldades materiais de sua família. Agora uma reflexão. Um homem que foi médico, político, ao final de sua vida, morreu pobre, mostrando o grau de desapego deste espírito que doava boa parte do que tinha, até o que ia fazer falta para a sua família, dando uma amostra do que é real, o real desapego de um espírito, um grau de evolução realmente muito à frente do nosso, que às vezes nos apegamos, somos tão mesquinhos. E enfim, Dr. Bezerra volta ao mundo espiritual. E qual foi a maior alegria do Dr. Bezerra no seu retorno ao mundo espiritual? No livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, temos um relato no qual o Dr. Bezerra ainda está acordando num hospital na vida maior, e ele ouve lá fora uma multidão, ele vai até a janela e vê centenas, milhares de pessoas cantando, saudando, e pergunta à sua amiga Celina, que ali estava, quem são essas pessoas? E ela explica, são as pessoas que você ajudou durante a sua vida física, e espíritos que você consolou, pessoas que você entendeu, sem cobrar, que você consolou, todos aqui eles fazem questão de te saudar neste retorno à vida maior. O Dr. Bezerra passa então a trabalhar incessantemente. Passados 50 anos do seu desencarne, foi feita uma confraternização para comemorar este momento. E nesta ocasião,
Celina novamente traz uma mensagem de Maria de Nazaré, diretamente a Bezerra de Menezes. Este caso está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Então Celina traz uma mensagem a Bezerra de Maria dizendo que ele já tinha cumprido a sua missão junto ao planeta Terra, que ele poderia alçar voos mais altos, buscar coletividades mais avançadas, planos mais felizes. O Dr. Bezerra se demonstra muita gratidão, mas afirma que preferia continuar o seu trabalho junto aos sofredores do mundo, porque enquanto houvesse uma pessoa chorando de dor, ele não conseguiria ser feliz. E Maria de Nazaré autoriza que ele aqui permanecesse pelo tempo que fosse necessário. E desde então, o Dr. Bezerra está sempre conosco, nos auxiliando. A corrente do Dr. Bezerra de Menezes reúne milhares e milhares, é uma das maiores do mundo espiritual, atuando em toda parte. Este grande missionário que foi tão importante para o espiritismo, tão importante para o nosso país, dando tantos exemplos para nos inspirar nesta fase desafiadora que estamos vivendo. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!